A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós vamos aqui para mais uma aula. Esta é a aula 2 de Soteriologia do nosso curso Tópicos de Teologia Sistemática. Na aula anterior, nós falamos sobre o que é a salvação. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre os seguintes assuntos. Deixa eu só ajustar aqui, por favor. Bom, vamos falar hoje sobre os seguintes assuntos, né? O que é soteriologia, vamos falar também sobre a salvação no seu sentido factual, no seu sentido objetivo. Também vamos falar sobre a salvação no sentido experimental, no sentido subjetivo. Bom, vamos então falar sobre o que é soteriologia. Soteriologia em suma, em resumo, é um conjunto de doutrinas da salvação. Existem pelo menos 20 doutrinas que estão relacionadas com a soteriologia, com a salvação. E vamos falar aqui e citá-las, melhor dizendo, né? E depois, ao longo dessas aulas, ou destas aulas, nós vamos estar abordando estas doutrinas. Dentro da soteriologia, dentro da doutrina da salvação, estuda-se várias outras doutrinas, né? A gente viu no tópico de teologia passado sobre a doutrina do pecado, né? A hamartiologia. Por isso nós não vamos estudar aqui ou abordá-la novamente. Dentro de soteriologia também nós temos a doutrina da graça de Deus, haja vista ser a graça de Deus, né? A, a salvação que Deus proporcionou para os pecadores, né? Nós vamos abordar sobre a doutrina da expiação pelo sangue, uma vez que a expiação implica a salvação quanto ao pecado, a doutrina da redenção, que trata da salvação quanto à libertação e resgate do pecador, a doutrina da propiciação, que enfatiza a salvação como um ato benevolente de Deus, a doutrina da fé salvífica, que trata do meio requerido por Deus da parte do pecador para a sua salvação, a doutrina do arrependimento, que está intimamente ligada à doutrina da fé salvífica, a doutrina da confissão dos pecados, a doutrina do perdão dos pecados, a doutrina da regeneração espiritual, que trata do que ocorre no íntimo do pecador ao receber de Deus a salvação, a doutrina da imputação da justiça de Deus ao crente, a doutrina da adoção de filhos, a doutrina da santificação do crente, isto é, a santificação posicional em Cristo e também a progressiva no presente, a doutrina da presciência de Deus, a doutrina da eleição divina, a doutrina da predestinação dos salvos, a doutrina da chamada para a salvação, a doutrina da justificação somente pela fé em Cristo, haja vista ver a justificação, né? Haja vista ser a justificação, a nossa salvação ante a presença de Deus. A doutrina do julgamento de Cristo é uma doutrina relacionada à escatologia, as doutrinas da glorificação dos salvos e da salvação nas eras divinas futuras. Bom, dessas 20, né, abordagens, nós vamos estar, a partir de hoje, fazendo o comentário de cada uma delas, exceto a primeira, que é a doutrina do pecado, a hamartiologia, que nós já estudamos nas aulas anteriores, quando falamos sobre hamartiologia, né? Ou seja, a doutrina do pecado. Então, a princípio, vamos já abordar aqui, então, a questão da a salvação no sentido factual, no sentido objetivo.
A salvação é um fato em si, isso é, no sentido objetivo. Ela tem um lado objetivo, que é o lado divino, e também tem um lado subjetivo, que é o lado humano. O primeiro, que é o lado divino ou o lado objetivo, refere-se a Deus como o doador da salvação. E o segundo, que é o lado subjetivo, o lado humano, refere-se ao homem como o recebedor. No sentido objetivo, a salvação tem três aspectos, todos simultâneos: a justificação, que nos declara justos. Esse aspecto tem a ver com a nossa posição diante de Deus em Cristo. A regeneração, que nos declara filhos, tem a ver com a nossa condição espiritual interior. E a santificação, que nos declara santos mediante a nossa fé no sangue derramado de Jesus. A salvação, no seu sentido objetivo diante de Deus, não tem tempos, mas aspectos ou lados. Ao mesmo tempo em que uma pessoa é pela fé em Cristo justificada, é também regenerada e santificada. Então vamos observar aqui sobre a justificação. É a mudança de posição externa e legal do pecador diante de Deus, de condenado para justificado. Pela justificação, passamos a pertencer aos justos. Justificação é o tempo passado da nossa salvação, mas presente em nossa vida espiritual. Regeneração é a mudança de condição do pecador, de servo do pecado, para filho de Deus. A regeneração é tão séria diante de Deus que a Bíblia chama de batismo em Jesus. Trata-se de um ato interior dentro do indivíduo, abrangendo também todo o seu ser. É um termo ligado à família. Filhos, gerar, é o novo nascimento. Mediante a regeneração, somos chamados filhos de Deus. Santificação é a mudança de caráter, mudança subjetiva, e a mudança de serviço, mudança objetiva em Cristo, a nossa situação posicional, como podemos ler em João capítulo 15, versículo 4 e capítulo 17, versículo 26. Bom, nós temos aqui então a salvação no sentido experimental, no sentido subjetivo. Na experiência humana, a salvação é subjetiva. A salvação experimental tem três tempos: passado, presente e futuro. No passado, ocorre a justificação. É o que Deus fez por nós. É a salvação da pena do pecado. Ela é referida na Bíblia como ocorrida no passado na vida cristã. Vejamos o que Paulo diz aos Coríntios na primeira carta, capítulo 6, versículo 11. Haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Romanos 5 e versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2 e versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Agora vamos ver a questão da salvação experimental no presente. Santificação em conduta diante do mundo.
é a salvação do poder do pecado. É aquilo que Deus faz em nós agora. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a salvação no temor de Deus. A santificação, desculpa, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O terceiro tempo da nossa salvação experimental é no futuro, que tem a ver com a glorificação. É o que Deus fará conosco na glória celestial. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Romanos 8, versículo 23. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Hebreus 9, 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, os três tempos, da nossa salvação experimental ocorre no passado e tem a ver com a justificação, no presente, que tem a ver com a santificação, e no futuro, que tem a ver com a glorificação. Bom, as evidências da salvação experimental são os testemunhos do Espírito no nosso interior. Testemunho da palavra de Deus, o testemunho da nossa consciência, o testemunho da transformação da nossa vida, o testemunho dos frutos produzidos, o testemunho da aversão, ao pecado que o pecador regenerado sente, o testemunho do cumprimento da doutrina, o testemunho do amor e comunhão fraternal e o testemunho da vitória do crente sobre o mundo. Então termina aqui a nossa aula. Se for possível, curta, compartilhe, abençoe a vida de alguém compartilhando essa aula, ajude-nos, na divulgação desse nosso trabalho e estejam orando por nós. Muito obrigado, Deus abençoe você e sua família.